Quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 6. Estudaremos hoje um pouco sobre a vida de Davi, e eu quero trazer alguns pontos que o Espírito Santo falou ao meu coração. E a palavra de Deus diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa passagem aqui o profeta Samuel, ele está indo ungir o próximo rei de Israel, enviado pelo Senhor à casa de Jessé. E quando ele vê Eliabe, ele vê um homem forte, de boa formosura, de aparência boa. Ele vê um homem alto, ele fala, ele tem cara de rei, ele tem tudo a ver com rei. Ele é o tipo de rei que as outras nações temeriam. Então ele já pensa no coração dele, provavelmente esse deve ser o escolhido, o ungido de Deus. Segundo a aparência, segundo o exterior, segundo o que representa, o que aparenta, então deve ser ele. E é por isso que todos os outros filhos de Jessé, Deus fala, não é esse eu não escolhi, mas aquele ali, Deus fala, esse eu rejeitei. Porque eu não escolho como você escolhe, Samuel, eu escolho vendo o coração. E eu só estou trazendo um novo rei para o lugar de Saul, porque Saul também foi uma escolha baseada em aparência. Saul era forte, era alto, então parece que o profeta ele não aprendeu. Ele olha de novo e ele cria a mesma expectativa, tem a mesma estética de Saul, tem a mesma referência de Saul, é alto, é forte, é formoso, é bonito. Mas de novo o profeta não olha para o que há de mais importante num ser humano, que é o interior, é aquilo que os olhos do ser humano não são capazes de enxergar e de contemplar, mas aquilo que Deus contempla. É Deus que chancela chamados, é Deus que chancela novos reis, é Deus que chancela corações, porque Ele enxerga o que homem nenhum enxerga. Ele não coloca quem parece que tem que estar no lugar, Ele coloca quem tem que estar no lugar, porque tem o coração preparado para estar naquele lugar, porque Ele julga o homem, não baseado nas suas habilidades e capacidades, mas segundo o coração. O que Deus mais se importa é com o coração. Então aqui o Senhor está ensinando a Samuel, que é profeta dele, a agir e escolher segundo a vontade de Deus, que é olhar para o coração. Porque ele está falando, Samuel, quando você tenta escolher o que você julga ser correto, você produz Saul, e eu rejeitei Saul, eu estou levantando um Davi lá no meio de um pasto, para cuidar do rebanho de Israel, porque ele cuidou das minhas ovelhas bem, porque ele tem um coração alinhado com o meu, ele cuidará de Israel bem. Ele está tentando ensinar para Samuel, assim, ó, Saul é ideia tua, é sonho teu, é vontade tua, mas não é vontade de Deus. Saul é o teu desejo, é tua criação, Samuel. E é muito melhor viver os desejos de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida, do que viver os nossos sonhos, desejos e conceitos, meu irmão. É viver o que Deus tem para mim, porque se eu acredito que Deus é bom, então Ele tem o melhor para a minha vida, não é o que eu escolhi, é o que Ele tem para mim. O problema é que muitas vezes o que Ele tem para mim é diferente do que eu escolhi para mim mesmo. Eu lembro quando eu era adolescente, eu nunca quis ser pastor, o meu pai era pastor, meu avô era pastor, e eu olhava para eles e falava assim, eu jamais vou fazer isso. Imagina subir num púlpito e pregar para uma igreja lotada de gente, imagina a pressão, imagina, e aqui estou eu, usando um terno e uma gravata, não, mentira, a gravata eu deixei em casa, mas pregando a palavra, eu não escolhi isso, eu não planejei ser pastor, eu não desejei esse lugar, mas Deus me viu. Deus te vê, meu irmão.
Deus te vê, Deus te enxerga e Ele tem planos para você. No final, Saul é rejeitado por Deus, porque ele nunca foi escolhido por Deus. Mas Deus escolhe segundo o coração. Então a primeira coisa que eu não procuro, mas que eu certamente preciso, é um coração quebrantado. Porque Deus, Ele vê o coração. E você pode talvez ser imperfeito, você pode ser excluído, você pode ter sido abandonado, deixado de lado. Às vezes ninguém te enxerga, ninguém te vê, mas os olhos de Deus não estão ali na casa de Jessé com os outros 7 irmãos, mas estão naquele 8º menino, lá no meio do pasto, esquecido, aonde os olhos de toda a família não estão sobre ele, mas os olhos de Deus estão sobre ele, os olhos do Senhor acharam em Davi um coração quebrantado. Os olhos de Deus te enxergam quando o mundo te esqueceu, quando você foi deixado de lado, quando você não podia fazer parte do clube, quando não cabia você na mesa, não tinha lugar, não tinha espaço, mas os olhos de Deus estavam sobre você. Deixa eu te falar, meu irmão, se Deus te escolheu, você não precisa que os seres humanos, que outros homens e mulheres abram portas para você. Entenda isso, Deus escolheu Davi pelo coração. Tem muita gente trabalhando em networking, trabalhando em se aproximar de tais pessoas, se aproximando de sentar em algumas mesas, se aproximando de ser alguma coisa, tentando ter ali os melhores talentos, a melhor capacidade, o melhor mindset e trabalhando pouco no caráter. Trabalhando pouco no que Deus quer trabalhar muito, e trabalhando muito no que Deus fala. Isso é circunstancial, porque sou eu que abro as portas, é eu que te coloco nas mesas. Você não precisa trabalhar na força do seu braço, para se colocar em lugares, que é eu que vou abrir a porta para você, porque o que é minha vontade, você não precisa fazer. Ei, meu irmão, eu falei isso na semana passada nos cursos de tarde e noite. Você já percebeu que toda profecia que tem na igreja agora é: Deus vai te trocar de mesa? E é sempre para uma mesa maior, nunca é para uma mesa menor. É sempre para uma mesa mais farta, mais recheada, mais cheio de bênção, aonde tem mais dinheiro rolando, tem mais network, tem mais conexões. É sempre na mesa maior. Deus nunca quer te colocar na mesa que é menor, meu irmão. Mas o que falta às vezes a gente entender é que a mesa que está farta, sempre está farta, mas nunca foi a gente que fez dela farta. Talvez o que Jesus quer fazer é mudar o nosso paradigma, mudar a nossa mentalidade, nos colocar em mesas que são pequenas, mas entender que porque eu cheguei e eu sou filho de Deus, escolhido por Deus, usado por Deus, aquela mesa vai se tornar maior, mais farta, mais abençoada, mais cheia de graça, mais cheia de amor, mais cheia de bondade, porque eu cheguei lá e eu sou um agente do reino de Deus naquele lugar. Talvez o que Deus quer fazer na tua vida em 2025 é te tirar de mesas grandes e fartas, mas que foram fartas por outros, e começar você a ser um agente que farta mesas, meu irmão. É sentar com quem não tem nada a te oferecer, com quem não vai fazer da tua vida melhor, maior, mais bonita. Mas é porque você entende que Deus escolhe os Davis, e talvez você é aquele que Deus quer colocar na mesa do outro, para levantar o outro. Talvez você é aquele que Deus quer usar como Samuel para ungir aquele que todo mundo esqueceu. O problema é que todo mundo quer ser o Davi da história, todo mundo quer ser o que é ungido, ninguém quer ser o Samuel que unge o outro. Talvez o que Deus quer usar a sua vida é para aumentar a mesa de outras pessoas, para que você seja aquele que unge, abençoa outras pessoas, para que eles possam crescer, expandir, se tornar tudo que Deus tem na vida deles. Você entende que Davi estava lá no pasto, cuidando de ovelhas, mas um dia chega um profeta na casa dele e unge a vida dele, então ele se torna diferente, ele vive diferente. Talvez Deus quer usar a sua vida para ser boca de Deus na vida de outras pessoas, que começarão a viver diferente, por causa de uma palavra que você liberou sobre a vida deles, meu irmão. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua boca. Para de olhar com os olhos humanos, para de enxergar com os seus conceitos, começa a olhar para o coração, peça para Deus para te dar olhos para enxergar o coração de pessoas, com quem fazer a sociedade. Não, mas aquele lá tem mais dinheiro, eu acho que a sociedade vai ser melhor, mas esse tem mais coração, meu irmão. Olha para o que Deus olha para o coração. Quando você for tomar decisões, olhe para o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 ao 14. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio.
Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Sabe o que está acontecendo nessa história aqui? Você conhece um salmo bem conhecido? Salmo 23. Me coloca, prepara uma mesa perante os meus inimigos e me unge com óleo até o meu cálice transbordar. Sabe quem são os inimigos de Davi? É a própria casa dele, é a própria família dele. Às vezes os nossos inimigos não é quem está longe de nós, mas é quem está perto de nós, mas nunca tem uma palavra que celebra a nossa vida, as nossas vitórias, a nossa transformação, os nossos sucessos. Por quê? Porque quem tem que ser o grande da mesa são eles. Aí quando Deus começa a fazer na tua vida, Ele não consegue aplaudir, porque Ele tem que ser o Davi da história. Você nunca pode ser o que tem a promessa, você nunca pode ser o que rompe, você nunca pode ser o que cresce, é sempre o outro. Tem gente que não consegue celebrar, não consegue ser feliz. Vê você conversando com outro, ele já vai lá. Ele quer ser o rei da conversa, ele quer ser o centro da atenção, porque está faltando Cristo, irmão. E se todos nós, a gente desaparecer e Cristo aparecer na nossa vida e através de nós, talvez essa é a vontade de Deus. Agora, quando eu olho para essa história aqui, não é interessante, porque quando a gente olha para a história de José do Egito, ele era o favorito do pai dele, ele era o caçula, ele era o mais amado, o que ficava mais perto do pai. Mas aqui, quando chega o grande dia daquela família, onde todos os filhos estão sentados na mesa, preparados, porque um dos meus filhos vai ser o rei de Israel. Se fosse eu e você, provavelmente a gente colocaria todos os filhos ali, é mais chance de dar certo. Mas ele não, ele coloca 7, e ele deixa o 8º lá. Alguns teólogos, isso não é senso confirmado por todos, mas alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, acham que talvez Davi fosse um filho bastardo. Ele fosse um filho de fora do casamento. Ele fosse um filho que lembrava todos os dias, quando sentava na mesa, do erro do pai, do erro da família. Era alguém que causava intriga. 7 filhos ele tinha sentado na mesa. 7, o número da perfeição, exatidão, completude, inteireza. Mas tem um 8º. Um 8º que ele faz o número virar para 8. Ele faz o número ser imperfeito. Ele faz as coisas não estarem mais no lugar. Não estarem mais direitas. Então não tem lugar para o disfuncional, não tem lugar para o que é diferente. Ele é só um pastor de ovelhas, ele é só um menino pequeno, ele não tem lugar nessa mesa para ele, não. Então estão os 7 irmãos sentados aqui. E então o pai, Jessé, fica em uma ponta da mesa. E na outra ponta fica Samuel, o profeta. O cálice está vazio, porque não tinha vinho no cálice do profeta. Então chega o menino, cuidador de ovelhas, um menino simples, mas na qual os olhos de Deus estavam. Porque os olhos de Deus não estavam no almoço, no jantar na casa de Jessé, estavam no pasto, junto com as ovelhas, daquele que cuida do rebanho de Deus. Aquele que tem o coração preparado. Então o profeta que já está aqui, preparado para ungir os mais fortes e os mais bonitos, tem um novo personagem introduzido nessa história, e esse personagem é Davi. Então Deus fala: coloca o menino no teu lugar. O profeta que está no lugar de honra, na ponta da mesa, em direção ao pai, o profeta tem que se retirar do lugar de honra, tem que preparar a cadeira, e falar: vem menino, fedendo a ovelha, e senta aqui. Todo mundo se preparou, todo mundo colocou perfume, está todo mundo preparado para o grande momento. Mas vem o menino fedendo a ovelha, e ele fala assim: profeta, sai do lugar de honra, porque hoje eu quero honrar outro. E ele prepara a cadeira, bota o menino. E aí então a Bíblia fala que ele pega o chifre, cheio de óleo, para ungir o novo rei. E Deus fala: é esse menino aqui, porque você talvez não enxergue, mas eu vejo o coração quebrantado dele. Ele morre por aquelas ovelhas, ele morrerá pelo meu povo. Ele tem o que todos os outros que estão cheirosos e bem vestidos não têm.
Então pega esse chifre e começa a ungir esse menino. E quando começa a ungir, começa a escorrer pela barba dele, pela cabeça dele, e começa a preencher aquele copo, e o meu cálice transborda da unção que o meu Deus derramou sobre mim. O meu Deus, que todo mundo tinha me esquecido, mas Ele preparou uma mesa perante os meus inimigos, e Ele me honrou, porque Ele vê o que homem nenhum vê. Ei, Davi não se orgulhou, Davi não pediu para ser rei, Davi não pediu para estar naquele lugar, mas os olhos de Deus estavam naquele pasto, contemplando ele. Meu irmão, para de deixar de qualquer jeito as coisas que hoje você julga que são pequenos, e você despreza os pequenos começos, porque são os pequenos começos cuidando de ovelha que te graduam para fazer outras coisas, meu irmão. Talvez Deus colocou algo na tua mão e você está tratando de qualquer jeito, e Deus está falando: eu só vou te promover, meu irmão, para o próximo nível, no momento que você for responsável com o que hoje está sobre sua responsabilidade. Deus está nos esperando para viver essa nova realidade. 7 filhos lembrados, mas um lembrado por Deus, porque o nome Davi significa amado, e quem Deus ama, Ele arranja lugar na mesa, meu irmão. Você não precisa forçar a porta, você não precisa abrir porta, você não precisa fazer do teu jeito, porque não foi ideia de Samuel, mas foi ideia de Deus. É Deus que faz. Ele passa por poucas e boas. Mata o urso, mata o leão. Mas ele não entende, na sua fidelidade, que Deus estava usando todas aquelas estações, tudo aquilo ali para forjar o caráter dele. É quando a azeitona é espremida com maior pressão é que sai o óleo mais puro. É quando a uva é esmagada é que sai o melhor vinho, meu irmão. É desses momentos aonde Deus está te esmagando nessa estação, e você está falando: por que eu estou passando por isso? Por que estou enfrentando esse vale? E isso é o que Deus está te usando para te preparar para a promessa que Ele vai gerar na tua história. Apenas aceita essa palavra que a gente gosta de postar no Instagram, mas gosta pouco de viver. Processo. Aceita o esmagar de Deus, porque Ele é o oleiro trabalhando nesse vaso que muitas vezes está quebrado, meu irmão. Deixa Ele refazer a tua vida, deixa Ele refazer a tua história. O problema é que a gente ora e fala: Deus, refaz a minha história, refaz a minha vida. Pois é, para te refazer, Deus vai ter que primeiro te quebrar. Mas é só de um vaso quebrado é que pode jorrar unção, meu irmão. É só de um vaso que foi tocado pela mão de Deus, porque essa é a questão. Quando você fala: Deus, toca a minha vida, faz algo novo, Ele não toca onde você quer que toque, Ele toca onde Ele quer tocar. Ele começa a mexer em lugares que você falou: não, aqui não, aqui eu preferia que não mexesse. Mexe naquela área lá, Deus. Mexe com a minha mulher, não comigo não. Mexe com o meu esposo, aquele treva lá, mas não mexe comigo não. E Deus falou: não, mas eu quero mexer em você, eu quero trabalhar em você, porque a tua expectativa não pode estar na mudança do outro, tem que ser na sua, meu irmão. É no trabalhar de Deus na tua vida, é no vaso que é você. Para de comparar a tua vida com o outro, querer que Ele faça na tua vida o que Ele está fazendo no outro. Espera de Deus o que Ele está fazendo na tua história, porque é lá no pasto, é lá nos vales que as promessas se cumprem. Quanto maior a pressão, mais rápido será esse processo que Deus está fazendo na tua vida. É pressão que você está vivendo, você está debaixo da prensa, é Deus te forjando para o teu futuro, meu irmão. Aceita o trabalhar de Deus na tua vida, porque o que você procura não é o que você precisa. O que você precisa é de um coração quebrantado, para que você tenha o coração que Deus quer que você tenha, para Ele poder colocar algumas promessas e cumprir algumas coisas na tua vida e confiar algumas coisas em você, porque não existe coisa pior do que você ser promovido para uma nova estação e você não está preparado para vencer. Você não está preparado para viver aquela nova estação, porque tem dom, tem talento, mas não teve o quê? Caráter refinado, meu irmão. Os grandes escândalos vêm do quê? Do caráter que não foi refinado. Sobrava talento, sobrava habilidade, faltava coração. Faltava coração quebrantado, coração alinhado, coração que foi movido por Deus. A segunda coisa que acontece nessa história, que você nem sempre entende e procura, mas que você precisa, é da unção do Espírito de Deus na sua vida.
A Bíblia fala que quando ele foi ungido pelo óleo, da unção, o azeite do Senhor, de confirmação, ele foi então cheio do Espírito Santo. É isso que a palavra diz, que ele foi cheio do Espírito Santo, chifre cheio de óleo. Samuel apanhou e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O óleo de Deus na cabeça dele, o óleo que escorre, é a promoção de Deus para Davi. Deixa eu te dizer, meu irmão, é Deus que te promove, não é o homem não. O homem pode ter esquecido, mas é Deus que te promove. Não precisa ser como ninguém, não precisa puxar o tapete de ninguém na empresa, não precisa falar isso ou aquilo, não precisa se conectar com aquela ou com aquela pessoa, não precisa falar mal de ninguém. Deus vai fazer, é Deus que vai gerar. Talvez Deus está te tirando de lugares e levando a lugares novos, através de conexões que foi Deus que fez. Eu nunca bati na porta do Lucas pedindo, me dá um emprego na CC Videira. Eu nunca pedi para o pastor Costa isso, mas eles viram graça na minha vida, estenderam a mão e falaram, nós vemos alguma coisa em você. A grande realidade é essa, eu olho para o pastor Costa e eu falo assim, pastor, eu sei que tem lugares que eu prego no Brasil, que foi porque eu estou conectado com o Senhor. É que Deus está gerando isso na minha vida. Deus vai te conectar com as pessoas certas, meu irmão. Não precisa ser você que força a porta. Tudo que é forçado é fingido, não é honesto, não é verdadeiro, está deslocado, está fora de sincronia com o céu. Quem Deus quiser te aproximar, Ele vai aproximar. A porta que Ele quiser abrir, é Ele que vai abrir. É Ele que vai fazer, você não precisa ficar forçando. Quem tem a unção de Deus na vida, mais cedo ou mais tarde, as pessoas irão perceber. Simplesmente cuide da sua unção, cuide do que Deus está gerando dentro de você, porque é Deus que gera. Promessa não se gera sozinho, não se gera pela força do teu braço. Promessa se recebe, vem de Deus, vem de graça, vem porque Ele quer, vem porque Ele desejou assim. É Ele que faz. Davi nunca pediu para ser rei, nunca pediu para ser alguma coisa. É Deus que o promove, é Deus que faz, é Deus que vê na vida dele algo digno de então se tornar rei. O que talvez você não entenda que precisa, mas que é exatamente o que Deus quer para a sua vida, é que você precisa confiar totalmente no que Deus depositou nas tuas mãos. O que Deus colocou na tua mão, o que Deus colocou para você fazer, o que já está aí, e você está procurando em todos os outros lugares algo, e Deus já colocou na sua mão. 1 Samuel 17, versículo 38 em diante. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo, e disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Na batalha mais importante da vida de Davi, ele foi tentado a colocar a armadura do outro. Eu e você somos tentados todos os dias a viver o chamado do outro, o processo do outro, a vida do outro, o casamento do outro, a história do outro, a empresa do outro. O problema é que quando a gente coloca algo que não é de Deus para nós, mas está funcionando para o outro, a gente não anda com a mesma leveza e com o mesmo fluir de quando estamos debaixo de uma palavra de Deus, vivendo o que Ele tem para a nossa vida e para a nossa história. Não adianta ficar tentando usar a artimanha do outro, a ideia do outro. Não é interessante que a gente às vezes dobra o joelho, ora e fala, Deus faz algo diferente na minha vida? E daí vai a gente e copia o modelo de tudo que está funcionando para todo mundo. O algo diferente é porque é diferente mesmo, irmão. É porque não adianta olhar para o outro, esperar do outro. Tem que esperar em Deus, olhar para Deus, ver o que Deus está tentando gerar, o que Deus está fazendo. Pode parecer a ideia mais absurda do mundo. Quando a gente olha, é Davi, um menino pequeno, lutando contra um gigante. Qual que é a ideia lógica? É colocar a melhor armadura que você tem, é pegar as melhores armas. Mas não adianta, porque não era feito para ele.
Se Davi tivesse lutado com Golias usando a armadura de Saul, ele provavelmente teria morrido e a história seria completamente diferente. Isso acontece quando nós tentamos viver a vida do outro. O chamado do outro começa a morrer o nosso chamado. Quando a gente tenta viver o casamento do outro, o nosso casamento é que vai por água abaixo. Quando a gente tenta viver a história do outro, é a nossa história que começa a se deslocar da vontade de Deus, meu irmão. Você não precisa olhar para o outro, olha para Deus, olha para o que Deus colocou na tua mão, é o teu casamento, são as tuas palavras, é o teu joelho, é a tua oração, é a tua vida. Para de tentar olhar para o outro, para de tentar usar a armadura do profeta, irmão, para de tentar usar a armadura que o rei está te dando. Ouça a palavra do Rei dos Reis. Se Davi tivesse lutado com Golias usando a armadura de Saul, ele teria morrido. A história teria terminado diferente. Para de tentar copiar o outro, porque a história que Deus tem para você é singular. Deus não faz histórias em máquina de produção em massa, não. Ele está tecendo a tua história. Ele está tecendo todos os teus dias. Antes de você nascer, Ele já sabia todos os teus dias. Ele já tinha contado. Ele sabe o número de cabelos que há na tua cabeça. Ele sabe todos os detalhes. Você não precisa, meu irmão, olhar para o outro. É Ele que está construindo a tua história. Saul chega lá e dá o conselho para Davi: coloca a minha armadura para lutar com Golias. O que eu acho interessante dessa história é porque Saul vai dar dica para Davi, mas Golias estava lá, falando: quem tiver coragem me enfrenta. Saul é bom em dar dica, ele só não é bom em fazer o negócio acontecer. Meu irmão, pare de ficar ouvindo conselho de quem não tem coragem de fazer o que Deus está te pedindo para fazer. Não adianta ficar olhando aqui, não, Saul está cheio de ideia, mas por que ele não vai lá e faz? Se ele sabe fazer, se ele tem a armadura correta, as armas corretas, por que quem não está lutando contra Golias é ele? Porque na hora de pegar o bucho na mão, aí fica para mim. Tem gente que é Saul na nossa vida, é cheio de conselho, é cheio de ideia, mas a gente olha para a vida deles e fala assim: Deus já rejeitou a tua história, irmão. A maneira que você tem andado, a maneira que você tem vivido, não mostra a graça, a leveza de Deus. Eu não quero o resultado dessa pessoa para a minha vida. Para de ficar ouvindo conselho, copiando a vida de quem você não quer ter o mesmo resultado. Deus foi lá, ungiu Davi, rejeitou Saul. Eu vou ficar ouvindo o que Saul tem para falar de conselho para a minha vida? Deus rejeitou ele. Eu preciso confiar no que Deus está gerando em mim, na minha história. O problema é que é difícil às vezes confiar no que Ele depositou na minha mão. Ele não depositou a armadura de Saul, Ele não depositou as habilidades de Saul. Ele fez algo que Ele colocou para mim, para a minha história. E entender que quando chegar na eternidade, Deus não vai requerir de você a unção de Saul, as habilidades de Saul, a armadura de Saul. Quando chegar na eternidade, Ele vai requerir de você o que Ele colocou na sua mão. O que tem na sua mão, meu irmão? Porque você talvez está esperando: quando a minha história vai mudar? Essa é a tua oração. Quando o meu casamento vai ser diferente? Quando que a minha vida vai ter novos lugares, vai alcançar novos patamares? Quando que eu vou romper disso daqui? E às vezes a gente está olhando para o lado, a gente está olhando para o outro. A gente está tentando depender de mais habilidade, de mais força. E Deus está falando: só faz o que está na tua mão. O Saul, ele pode até estar te aconselhando, querendo te abençoar, mas ele está servindo de tampa para você, porque ele quer que você copie ele. Ele quer que você copie o método dele, a maneira dele, o jeito dele. Não, isso é tampa para você. Nós precisamos de pessoas que nos levantam para viver o que Deus tem para nós, e não para falar: não, o que eu vivi é tudo que você pode viver. E não, eu casei, o meu casamento terminou nisso, então o teu também vai. Não, meu irmão, eu não sou guiado pelo que aconteceu na sua vida. Tem alguém guiando a minha história, tem alguém guiando a minha família, tem alguém guiando a minha casa. Eu não vou viver, o teu teto não é o meu, não. Eu vou romper em direção a tudo que Deus tem para a minha história, para a minha casa, para a minha família. Eu não sou os meus pais, eu não sou os meus vizinhos, eu não sou os meus parentes. Eu tenho algo da parte de Deus para a minha vida, e eu me rendo a Ele todos os dias, falando: faz em mim
mim a tua vontade. Eu quero viver a tua vontade para a minha vida, Deus. E é essa realidade que vai nos transformar. É essa realidade que vai nos transformar. O que está precisando para você mudar de vida, para você mudar de história, para você viver algo novo? É você entender que o que Deus colocou na tua mão é suficiente para derrotar os gigantes, meu irmão. O que Deus colocou na tua vida é suficiente para você viver os planos e os sonhos de Deus para a tua história, porque é Deus que vai fazer. Você está falando, Natan, mas eu tenho tão pouco nas minhas mãos. Moisés era apenas um cajado. Era apenas alguns peixes e alguns pães. Era apenas um pouco de farinha e óleo que a viúva tinha na sua casa. Era apenas um pouco, mas um pouco não é nada. Deus pode fazer grandes coisas do pouco que você tem na tua vida, meu irmão. Mas se é de Deus para você, e você honra os pequenos começos, Deus vai fazer o resto. Apenas seja fiel com o que Deus colocou na sua mão nesse tempo. Você não precisa de mais, você só precisa de favor sobre o que Deus já colocou nas suas mãos. A palavra continua, assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ele desceu no riacho, ele desceu no vale, mas ele desceu para onde tinha água. Se no teu vale tiver Jesus, que é a água viva, se no teu vale tem Cristo, é naquele vale que você vai adquirir o que é necessário para você vencer. São só algumas pedras. Eu estou no vale, está difícil, mas aqui tem água, me lembrando de quem eu sou. Aqui tem água, e é Ele que me dá as estratégias. Aqui tem água, é Ele que flui na minha vida. Aqui tem água, é Ele que faz. Ele pega algumas pedras no vale, insignificantes perto de um gigante, mas é aquilo ali que Deus vai usar para derrotar os gigantes da história de Davi. Qual é o vale que você tem enfrentado? Que você precisa começar a enxergar a água que corre do rio da vida para você. Qual é o vale que você está enfrentando e você está falando, mas eu não tenho nada, Natan. E Ele está colocando algumas pedras, são apenas algumas pedras ali, mas elas são necessárias e ideais para derrotar gigantes na tua vida. Ei, talvez você está com um filho que está longe dos caminhos do Senhor, e você está orando e fala, Natan, mas eu não posso fazer nada. Natan, mas ele não me ouve mais, ele não me ouve mais, eu não tenho mais o que fazer, eu tenho apenas uma oração. Meu irmão, apenas uma oração. Isso é o que Deus colocou na tua mão agora, então faça isso com fé, e acredite que ali nesse vale, Deus pode gerar recomeços para a tua casa e para a tua família. Talvez você está lutando contra um vício por tempo demais, e você acha que não é possível, e você olha para as tuas mãos e fala, eu só tenho uma esperança de um dia ser transformado, de um dia mais não cair nisso, de um dia mais não batalhar contra o mesmo erro, contra o mesmo pecado. Eu quero me libertar, mas eu não consigo, mas eu tenho esperança que Deus pode. É apenas disso, é pequeno, é apenas uma esperança, mas é uma pedra, meu irmão, é uma pedra do rio que corre da vida, do rio que corre da vida para a tua história, do rio que corre da vida para a tua casa, do rio que corre da vida para você. Jesus morreu, o rio da vida está passando. Você pode estar num vale, mas tem água, porque Ele não disse que não estaria conosco nos vales, mas que a tua vara e o teu cajado me consolam, mesmo quando eu estou caído, mesmo quando eu estou frustrado, mesmo quando nada funciona, eu vou confiar no que o Senhor colocou nas minhas mãos. A armadura de Saul não serviu, a vida dos outros, o conselho dos outros, a família dos outros, a história dos outros não serviu para mim. E aqui nesse vale, de joelhos no chão, com pedras nas minhas mãos, eu confio em Ti, eu confio no que o Senhor colocou na minha mão. É isso que eu tenho. Eu vou me apegar no que o Senhor colocou na minha mão. Eu vou acreditar no que o Senhor colocou na minha mão, porque eu sei que
A beleza, a graça, o favor não está no que há na minha mão, está sobre a minha vida. Porque Deus já me declarou filho amado através da cruz do Calvário. Eu não preciso de bênção, eu já sou abençoado, meu irmão. Simplesmente confia com o que Deus tem colocado na tua mão. Confia no que Ele entregou. É dele, veio dele. Apenas confie. Haja com o que Deus colocou na tua mão. Mas é pequeno, mas não pode crescer, não pode prosperar, não pode mudar, não pode romper, não pode viver algo novo. Não, é o que Deus colocou na tua mão. Seja grato. É isso que Deus vai usar para derrotar gigantes. Você pode, meu irmão, não ser o melhor, mas você é um escolhido de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Golias, quando vê Davi chegando com uma funda e algumas pedrinhas, ele começa a dar risada. Gente, tem gente que vai rir da tua vida, tem gente que vai rir dos teus pequenos começos, tem gente que vai rir do que você tem hoje na sua mão, mas Deus está gerando algo, Deus está fazendo algo. Entenda, se você lutar contra gigantes na sua vida, com os seus métodos, você vai perder. Mas a funda e as pedras não são o modo convencional, são o modo de Deus. Porque todo mundo vai olhar para a tua vida e vai entender, só poderia ter sido o Senhor. Ele não tinha as melhores ferramentas, ele não tinha todas as oportunidades, ele não tinha o melhor network, ele não era o mais abençoado, ele não era o mais aplaudido, ele não era o favorito, ele não era o que todo mundo gostava, o que todo mundo apostava, mas Deus estava na vida dele. Só podia ter sido Deus. A minha vida e a sua vida serão testemunhos de só poderia ter sido Deus. Quando todo mundo falou, nessa guerra ele vai perder, é nessa guerra que ele vai sucumbir. Quando ninguém mais acreditava, mas Deus fez, todos olharão e vão dar glória para Deus, porque a tua vida não é trazer glória para você mesmo, mas é trazer glória para o Deus que te escolheu, e para o Deus que fez, e para o Deus que faz, e para o Deus que vai continuar fazendo. Ele nunca falhou, Ele não vai começar com você agora, meu irmão.